Fala galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar sobre o R36S, ou melhor, eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 modelos específicos de R36S para passar dicas de problemas e possíveis resoluções que você pode ter sobre esses 3 modelos. Então hoje a gente vai conversar sobre o Gaminja Batoceira, sobre o R36S V20, sobre o R36XX, que inclusive é o que eu tenho. Então indo direto ao ponto, bora pro vídeo! Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero passar essas dicas de problemas que você pode evitar, problemas que você consegue só resolver depois que recebe, pois precisa se identificar a placa do aparelho, né? Infelizmente eu queria poder dar uma notícia para vocês que resolver esses problemas todos antes mesmo de comprar, mas nem sempre é possível. Então a primeira coisa que você vai fazer tão logo chega o seu console, além de fazer o backup do cartão, que é a minha dica clássica, é verificar a placa do aparelho. Para verificar a placa, você tem que levantar a bateria que fica na parte traseira. E se você não estiver entendendo o que eu estou falando, vai estar aparecendo um vídeo aqui em cima e assim você vai entender o que é que você tem que fazer para verificar a placa. E a partir da placa, você consegue encontrar se esse seu aparelho é classificado como original e como clone. Tá? Essa discussão a gente já teve, tem vídeo aqui no canal explicando essa situação, vai estar aparecendo aqui em cima também. Mas o assunto não é esse. O assunto é que tem alguns clones muito problemáticos. Inclusive, um original está começando a sofrer problemas, mas isso você só vai saber agora no final do vídeo. Eu tenho outros modelos que também são importantes e podem ser os seus. O primeiro deles que a gente gostaria de conversar hoje é o Gaminja Batoceira. Esse clone é dos piores que você pode encontrar no R36S. Ele começou a se tornar muito popular ainda no final do ano passado, se não me engano em novembro, começou a aparecer várias notícias de pessoas que estavam recebendo esses aparelhos. Ele é vendido não só no AliExpress, mas na Shopee. E como a maioria do R36S, você não consegue saber até que chegue, né? Isso aí eu já falei agora aqui no início. Esse clone tem 2 grandes problemas. O primeiro dele, ele tem apenas 512 MB de memória RAM, ou seja, metade da memória RAM de um R36S normal. Para piorar, a maioria dos clones Batoceira, e eu acho que aqui vale uma importante menção, esses clones usam uma versão modificada do Batoceira. O Batoceira é um ótimo sistema, uma distribuição Linux muito boa para emulação retrô, mas o que vem nesses clones é uma versão piorada e bem limitada. Então tá, ele tem metade da memória RAM do original, e muitos desses clones vêm com outro processador, eles vêm com o Allwinner A33, diferente do R36S que vem com o Rockchip RK3326. Ou seja, ele não só tem a metade da memória RAM e ainda tem um processador pior. E ainda tem um terceiro prego nesse caixão do R36S Gaminja. Ele não tem compatibilidade com nenhum outro software que não seja o que vem de fábrica com ele. Portanto, se você comprou ele, você tem que fazer esse backup tão logo chegue, pois alguns modelos desse Allwinner A33 nem o backup da imagem dele tem na internet. Eu já tentei encontrar alguns do Gaminja Batoceira, já disponibilizei alguns, mas tem alguns que ainda não foi possível encontrar nem no Reddit, nem em canto nenhum. Então esse é o primeiro clone. Só que, como eu disse, você só vai saber quando chegar. Agora, se você não quiser ficar com ele e tiver a opção de fazer a devolução, eu recomendo que faça. E se você precisar de links confiáveis para comprar seu modelo, você vê aqui na descrição, você vai encontrar meu Beacons com vários links e lá você pode procurar os modelos originais, já evitando esses problemas possíveis com clones. Ok, esse foi o primeiro modelo. O segundo modelo, pessoal, eu diria que ele é o mais popular clone hoje em dia. E ele é o R36S V20. Ultimamente eu estou recebendo muitas mensagens de compradores que receberam o V20. O V20, pessoal, vamos lá. Ele tem 1 GB de RAM? Ele tem, tá? Mas ele tem várias variantes. Se eu não me engano, o V20 tem 4 variantes de placa, que são revisões da placa que vão sendo atualizadas. Mas independente da revisão, o R36S V20, alguma dessas revisões vem com 1 GB de RAM, só que o sistema só consegue utilizar 720 MB, se eu não estou enganado. E outro já vem mesmo aparecendo 970 MB, ou seja, não tem esse problema. Isso aí é relacionado com o kernel do Linux que está lá instalado, e isso daí só ocorre no sistema de fábrica. Se você instalar o ArcOS for Clone ou o DarkOS for Clone, ou o ArcOS K36, esses sistemas modificados vão conseguir enxergar e utilizar 1 GB de memória RAM, pois todas essas placas V20 têm. Acontece, pessoal, que há cerca de 2 meses foi descoberto um bug no ArcOS for Clone e DarkOS for Clone que só ocorre nas placas V20. Em teoria pode ocorrer em outras, mas os relatos das pessoas que sofreram desse problema foram somente da placa V20. Esse bug tem potencial para fritar o alto-falante do seu aparelho. E então, poxa, você vai instalar um software que pode danificar de forma permanente o hardware do seu aparelho? Enfim, algumas pessoas que têm mais conhecimento não veem muito problema,
pois o speaker, né, a pecinha do alto-falante é bem barato mesmo no AliExpress. Você pode comprar depois e trocar, mas é uma dor de cabeça que você pode evitar. Para evitar, eu recomendo que você instale o ArcOS K36. Esse ArcOS é um pouco mais antigo, a última atualização dele foi do meio do ano passado. Ele já não tem mais atualizações, mas pelo menos ele não tem esse bug. A gente aqui da comunidade já espera que haja uma resolução do bug no ArcOS for Clone e, consequentemente, o da ArcOS for Clone, pois o desenvolvedor já foi alertado há muito tempo, há 2 meses que tem esse bug lá aberto, há discussões no Reddit, mas até agora, pessoal, ele não resolveu o bug. Então, para você que acabou de receber um R36S V20, eu tenho 2 recomendações. A primeira é, se você não quer ter o trabalho de instalar outro sistema operacional, faça backup do sistema que vem de fábrica e fique utilizando ele. Apesar de no sistema de fábrica ele não conseguir utilizar 1 GB de RAM, os 700 e poucos megas dele é o suficiente para o que ele consegue rodar por padrão. Que eu estou falando, jogos de até PlayStation 1 e aquele pouquinho de Nintendo 64, PSP e Dreamcast. Ele consegue ainda executar isso de forma similar ao R36S de 1 GB de RAM ou ao R36S original, que também tem 1 GB de RAM. Mas ele vai sofrer um pouco mais para jogos ports, que acabam exigindo mais memória. Nesse caso, se você quer mesmo jogar jogos ports, se você não tem problema em se aventurar em instalar novos sistemas, então instala o ArcOS K36 e tão logo esse bug seja resolvido, eu vou fazer um vídeo aqui para tranquilizar vocês e informar que o R36S V20 voltou a ser 100% compatível com o ArcOS for Clone ou o ArcOS for Clone, pois essa era a recomendação certa para quem tinha um V20, era um desses 2 sistemas. Mas desde a descoberta desse bug eu passei a não recomendar e eu gostaria de alertar vocês, pois há muita gente realmente me procurando nas últimas semanas com problemas com o R36S V20. Eu vou inclusive agora mostrar um vídeo de um problema de alguém lá na comunidade do R36S Brasil no Facebook. Então tá, você provavelmente não quer ficar com esse problema. E como eu falei no primeiro vídeo, esse é um problema que você só consegue analisar depois que o aparelho chega, pois você não tem como saber antes de que chegue que é um R36S V20. E aí, a gente vai para a última dica desse vídeo, o R36XX. Pessoal, esse é o meu console, eu adoro ele porque ele é o R36S original, pneu 4 com Wi-Fi. Ele tem alguma diferença de ergonomia na parte traseira, se você tiver curiosidade. A gente tem vídeo aqui também no canal, vídeo review do R36XX. Mas começaram a aparecer problemas com ele, não são problemas de hardware. E por incrível que pareça, esses problemas, esses relatos de problemas, começaram a chegar também a partir da Boyhome Store. A Boyhome, pessoal, é a loja mais recomendada em todo o AliExpress para se comprar R36S originais. E ela começou a vender R36XX, mas ao invés de enviar um R36XX, ela vai enviar para você uma carcaça de R36XX, mas por dentro você está recebendo o R36S sem Wi-Fi, o que é muito grave. Você está pagando mais caro para um modelo que é para ter Wi-Fi. Pelos comentários e relatos, a Boyhome está ciente do problema. Quando você reclama, ela até disponibiliza às vezes fazer o reembolso parcial ou reembolso, né? Isso daí você tem essa opção no AliExpress, daí é uma opção para você. Às vezes ela dá a opção de enviar para você um dongle Wi-Fi, o que não faz nenhum sentido, porque, poxa, você está pagando mais caro para um aparelho que vem Wi-Fi, para no final você tá vindo com um R36S que vai ter que usar o acessório de Wi-Fi do mesmo jeito. Enfim, esses relatos começaram a aparecer há cerca de 1 mês e meio. Por que eu esperei para anunciar? Porque inicialmente esses relatos vieram também de pessoas que compraram de outras lojas que estavam utilizando as fotos da Boyhome. É uma prática muito comum no mercado para se fazer passar por a Boyhome. Mas agora começaram a aparecer bem mais relatos vindo da própria Boyhome, que está vendendo o R36S como XX. Então eu vou agradecer aqui ao Levi Fernandes que mandou as fotos do processo de compra dele, do aparelho recebido. Vocês conseguem ver que é uma placa de R36S V21, mas onde tem ali Wi-Fi, era para vir o controlador Wi-Fi, como vem numa placa de uma R36XX normal que eu estou também mostrando agora aqui em tela. Então esse problema você consegue evitar antes de comprar. No momento, a recomendação para quem quer um R36XX é, se você comprar vir sem Wi-Fi, eu pessoalmente recomendo que você devolva, tá? Mas você também pode evitar a compra do R36XX e passar a comprar, pelo menos separadamente, o R36S Plus, o R40XX, R40XX Pro Max, R36H Pro Max, que são outros aparelhos originais da Game Console. E quando eu falo originais, pessoal, é relacionado a software. Essa discussão é grande, você pode não concordar, mas todos os desenvolvedores classificam e tem diferença no software do original e do clone, ok?
E tá, você chegou até o final desse vídeo, você não tem nenhum desses modelos, então pronto, você pode ficar descansado. E muita gente também me pergunta outra coisa, então vou passar essa dica extra. Quais são os clones bons? Eu acho que os melhores clones são os clones G80 e os clones Soy Sauce. Eu já tive um G80 no passado, acabei depois dando ele e comprando o R36XX. Mas se você tiver um Soy Sauce e um G80, pode ficar tranquilo, são ótimos clones, a compatibilidade deles é excelente, inclusive funciona com DarkOS RE. E por falar em DarkOS RE, o R36S20, o que eu falei na segunda dica, eu lembrei isso agora, ele começou a receber suporte, só que é uma das revisões, se eu não estou enganado, e ainda é na build beta, não é na versão final lançada em março, é na versão beta que foi lançada no final de abril. A gente está esperando então uma próxima versão do DarkOS RE, uma versão final sem ser beta, já que o DarkOS, que é a base para o DarkOS for Clone e o DarkOS RE, ele já foi atualizado, se não me engano 2 vezes desde a última atualização desses dois sistemas que eu acabei de mencionar. Então pessoal, esse foi um vídeo rápido de dicas que eu pude passar para vocês sobre essas atualizações no mercado de R36S e suas variantes clones. Eu quero agradecer demais para você que ficou aqui até o final. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou amiga que já comprou, provavelmente tem um desses modelos ou está pensando em comprar o R36S. Não deixa também de se inscrever, dar aquela força no crescimento do canal e ajuda a gente a crescer. E até a próxima!